Queridos amigos, boa noite a todos. Agradecendo a companhia de vocês, agradecemos a Deus a oportunidade desse encontro, desse estudo, que tantos ensinamentos, tantas emoções tem trazido a todos nós. Para iniciarmos as nossas atividades desta noite, a prece de abertura fica por conta da Lenita. Pode começar, Lenita. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, sossegar o nosso coração e pedir aos irmãos de luz, ao Mestre Jesus, que nos inspire para o bom entendimento das lições da noite de hoje. Estamos numa passagem muito bonita, a transformação de Saulo, e que esses ensinamentos, muito provavelmente não em tão grande escala, nos inspire a nos transformarmos também em pessoas melhores, mais caridosas, mais humildes. Vamos ficar concentrados para que possamos aproveitar ao máximo as lições, os encarnados e os desencarnados que possam estar acompanhando essa reunião, essa aula, essa leitura, que seja proveitosa para todos que puderem acompanhar. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Muito obrigada, Lenita. Hoje é o nosso encontro de número 32, já caminhando aí para 7 meses de estudo de Paulo Estevão. Então, eu vou sair daqui, retornando aqui na tela do Skype, porque eu vou passar agora para um outro tipo de arquivo, para retomarmos a nossa leitura. Nós estamos quase terminando o capítulo 10, encerrando a primeira parte deste livro. E nós paramos naquele trechinho em que Saulo confessa aos seus servos que ele viu Jesus Nazareno. E os seus 3 acompanhantes, Jonas, que era o mais velho, Jacó e Demétrio, estavam firmes de que Saulo havia enlouquecido. E aí eles tinham que saber como é que as coisas iam continuar, né? Como ele fala aqui, o destino da caravana. Então, Saulo diz para que Jacó não se preocupasse com ele, que de qualquer modo ele teria que chegar até Damasco. Então, que eles fizessem aquilo que fosse melhor para eles, porque nós encerramos com essa frase surpreendente de Saulo: façam como quiserem, pois até agora vocês eram meus servos, mas de hora em diante eu também sou escravo, não mais me pertenço a mim mesmo. Colocava-se Saulo assim a serviço do mestre. E foi aqui que nós paramos. Então, para dar continuidade à leitura, a Jo Roque vai começar para a gente. Pode começar, Jo. Boa noite, Maruísa. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou... Espera só um pouquinho, não sei o que aconteceu com os meus olhos, que está embaçado. Espera só um pouquinho que eu troquei de óculos. Vocês estão visualizando o texto, né? Já chegou aí para vocês? Sim. Para mim já, Maruísa. Ok, obrigada. Sim, tá ok, Malu. Tá bom, obrigada. Ante aquela voz humilde e triste, é isso? Isso. Ante aquela voz humilde e triste, Jacó começou a chorar. Tinha plena convicção de que Saulo enlouquecera. Chamou os 2 companheiros à parte e explicou: vocês voltarão para Jerusalém com a triste nova, enquanto me dirijo à cidade próxima com o doutor, a providenciar da melhor forma.
Levá-lo-ei aos seus amigos e buscaremos o socorro de algum médico. Noto-o extremamente perturbado. O jovem rabino cientificou-se das deliberações quase sem surpresa. Conformou-se passivamente com a resolução do servo. Naquela hora, submerso em trevas densas e profundas, tinha a imaginação repleta de conjecturas transcendentes. A cegueira súbita não o afligia. Do âmbito daquela escuridão que lhe enchia os olhos da carne, parecia emergir o vulto radioso de Jesus aos seus olhos de espírito. Era justo que cessassem as suas preocupações visuais, a fim de conservar para sempre a lembrança do glorioso minuto de sua transformação para uma vida mais sublime. Saulo recebeu as observações de Jacob com a humildade de uma criança. Sem uma queixa, sem resistência, ouviu o trotar da caravana que regressava, enquanto o velho servidor lhe oferecia o braço amigo, tomado de infinitos receios. Com o pranto a escorrer dos olhos inexpressivos, como perdidos em alguma visão indevastável no vácuo, o orgulhoso doutor de Tarso, guiado por Jacob, seguiu a pé, sob o sol ardente das primeiras horas da tarde. Comovido pelas bênçãos que recebera das esferas mais elevadas da vida, Saulo chorava como nunca. Estava cego e separado dos seus. Dolorosas angústias represavam-se-lhe no coração opresso, mas a visão do Cristo redivivo, sua palavra inesquecível, sua expressão de amor lhe estavam presentes na alma transformada. Jesus era o Senhor, inacessível à morte. Ele orientaria os seus passos no caminho, dar-lhe-ia novas ordens, secaria as chagas da vaidade e do orgulho que lhe corroíam o coração. Sobretudo, conceder-lhe-ia forças para reparar os erros dos seus dias de ilusão. Impressionado e triste, Jacob guiava o chefe amigo, perguntando a si próprio a razão daquele pranto incessante e silencioso. Envolvido na sombra da cegueira temporária, Saulo não percebeu que os mantos espessos do crepúsculo abraçavam a natureza. Nuvens escuras precipitavam a queda da noite, enquanto ventos sufocantes sopravam da imensa planície. Dificilmente acompanhava as passadas de Jacob, que desejava apressar a marcha, receoso da chuva. Coração resoluto e enérgico, não reparava os obstáculos que se antepunham à sua jornada dolorosa. Faltava-lhe a visão, necessitava de um guia. Mas Jesus recomendara que entrasse na cidade, onde lhe seria dito o que tinha a fazer. Era preciso obedecer ao Salvador, que o honrara com as supremas revelações da vida. A passos indecisos, ferindo os pés em cada movimento inseguro, caminharia de qualquer modo para executar as ordens divinas. Era indispensável não observar as dificuldades. Era imprescindível não esquecer os fins. Que importava o olhar em trevas, o regresso da caravana a Jerusalém, a penosa caminhada a pé em demanda de Damasco, a falta suposição dos companheiros a respeito da inovidável ocorrência, a perda dos títulos honoríficos, o repúdio dos sacerdotes e seus amigos, a incompreensão do mundo inteiro diante do fato culminante do seu destino? Saulo de Tarso, com a profunda sinceridade que lhe caracterizava as mínimas ações,
Só queria saber que Deus havia mudado de resolução a seu respeito. Ele ia fiel até o fim. Quando as sombras crepusculares se faziam mais densas, 2 homens desconhecidos entraram nos subúrbios da cidade. Embora a ventania afastasse as nuvens tempestuosas na direção do deserto, grossos pingos de chuva caíam aqui e ali, sobre a poeira ardente das ruas. As janelas das casas residenciais fechavam-se com estrépito. Damasco podia recordar o jovem tarsense formoso e triunfador. Conhecia-o nas suas festas mais brilhantes. Costumava aplaudi-lo nas sinagogas. Mas, vendo passar na via pública aqueles 2 homens cansados e tristes, jamais poderia identificá-lo naquele rapaz que caminhava cambaleante de olhos mortos. Isso. Com isso termina a primeira parte. Pode fazer seus comentários que você queira, Jô, que depois também falo alguma coisa, e aí começamos a segunda parte. Nesse final de parte, né, onde tudo aconteceu, né, foi, como a gente falou, o divisor de águas aí, a gente verifica os 2 lados, né? A gente verifica Saulo passando por essa transformação íntima, né? Porque só ele sabia o que ele estava sentindo, só ele sabia o que ele tinha visto e como ele estava se sentindo. Certo. E o Jacó, que estava totalmente desnorteado, porque foi da água para o vinho que aquele ser orgulhoso, né? Imponente. Aquela mudança, né? De repente virou uma pessoa, caiu do cavalo e virou uma pessoa cega, humilde, estava chorando, né? Sim. Então imagina a situação também do Jacó nessa hora, né? Sem saber o que fazer. Quero destacar algumas frases aqui, Jô, que Emmanuel fala. Aqui, olha, nesse parágrafo 30 aqui, Saulo de Tarso, com a profunda sinceridade que lhe caracterizava as mínimas ações. Então, certas particularidades da sua personalidade continuariam as mesmas. E, no caso, a questão de ele ser uma pessoa sincera. Isso era uma característica da sua personalidade, a sinceridade. Ou seja, não era uma pessoa falsa, dissimulada, hipócrita, que dizia uma coisa e fazia outra. Ele era sincero nas suas ações. E voltando para trás, tudo que se passou entre ele, Estevão, Abigail, apesar da dureza do seu coração, orgulhoso, vaidoso, ele era sincero nas suas ações e nos seus sentimentos. Então, Emmanuel destaca isso, porque essa particularidade dele, do seu espírito, vai continuar existindo. E outras características vão continuar existindo, as positivas, né? As boas características da sua personalidade. E olha isso, gente. Só queria saber que Deus havia mudado de resolução a seu respeito, se ele ia fiel até ao fim. Mas essa frase, Deus mudou de resolução a respeito dele. Quantas vezes os sofrimentos ou as situações inesperadas da nossa vida representam isso, mudança de planos, a nosso favor. Mas nós interpretamos como sendo dificuldades para nós. E para muitos até uma desgraça, como eu não gosto dessa palavra, mas eles consideram isso como uma grande desgraça que caiu sobre eles. E nada mais é
do que a mudança de planos de Deus a nosso respeito. Outra frase que me chamou a atenção, não sei se era essa. Onde que foi que eu vi das dificuldades? Espera um pouquinho. Ai, eu já perdi. Porque não foi nesse parágrafo que a gente começou. Deixa eu ver aqui, olha. Onde ele fala da... Oh, puxa vida, não consigo... Deixa eu ver se está lá no comecinho, pera lá. A cegueira das percepções... Não, era mais para baixo, era um parágrafo mais curtinho, deixa eu ver. Pode ir falando, Jô, que você quer ver enquanto eu procuro. Logo acima da frase que você citou, Malu, com a profunda sinceridade que ele caracterizava, é a frase que você quer falar, é logo acima. Era indispensável não observar as dificuldades. Era imprescindível não esquecer os fins. Exatamente, Celina, exatamente. Transmimento de pensação. Olha isso, gente. Olha essa frase. Não observar as dificuldades e imprescindível não esquecer os fins. A palavra fins aqui não no sentido de finalização, mas no sentido de objetivos. Ela caminharia de qualquer modo para executar as ordens divinas. Não ficar prestando atenção, às vezes, nas dificuldades, pequenas ou grandes, mas não perder de vista os objetivos. Por isso que mais tarde Paulo, ele já como Paulo, falaria caminho para o alvo. Então, essa característica de sinceridade de Saulo vai continuar presente na vida dele daqui para frente. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre esse trechinho que a Jô leu? Você ainda vai ler mais um pouquinho, viu, Jô? Só vou perguntar, daí já mudo. Maroísa. Doutrina. Boa noite. Oi, Rosana, pode falar, bem, boa noite. Boa noite. Eu achei também essa frase assim muito assim pertinente. Vamos ver se você concorda ou todos concordam. Era preciso obedecer ao Salvador que o honrara com as supremas revelações da vida. Isso. Onde que estava? Onde que está isso? Um pouquinho acima dessa que você falou. Aqui, ó. Era preciso obedecer ao Salvador. Tá. Ótimo. É isso. Sim. É importante lembrar disso, Rosana, bem colocado, pelo seguinte: os outros discípulos conviveram com Jesus, pessoa. Claro que viram Jesus depois da morte. Jesus apareceu a eles. Mas nenhum dos discípulos teve a visão que Saulo teve de Jesus. Quando Jesus aparecia aos discípulos, ainda, ele aparecia quase que com a sua aparência de uma pessoa. Agora, para Saulo, ele apareceu, ele surgiu a Saulo tal como ele é. Uma visão assim, então isso marcou bastante a vida de Saulo, porque ele viu Jesus tal qual Jesus é. Então, muito do que ele vai falar, vai ensinar, é com essa certeza da vida após a morte. A certeza da vida após a morte. Quem está acompanhando ali os episódios da série do Haroldo Dutra, né, que é as Cartas de Paulo, Traduções e Tradições, vai começar a compreender o porquê de certas frases de Saulo. Porque ele viu Jesus assim, não conviveu com Jesus pessoa, né? Então faz muita diferença.
Mais alguma coisa? Obrigada, viu, Rosana? Essa frase realmente vale a pena destacar. Mais alguma coisa, gente? Malu, é interessante a gente ter certeza que nada acontece por acaso, tem tudo uma razão de ser, né? A cegueira de Saulo, temporária, foi providencial para ele. Sim. É para ele que naquela época, naquela escuridão, ele ficasse cada vez mais firme, né? Na lembrança do glorioso minuto da sua transformação, de uma vida mais sublime. Então, até a cegueira dele foi muito providencial. É necessário. Isso, porque por aqueles momentos, né, por aqueles dias, ele teve a oportunidade de fazer uma introspecção profunda, analisando e avaliando todas as suas ações passadas, né, todos os seus atos. Então, realmente era necessário que ele fechasse os olhos para a vida material, para se concentrar nele mesmo e na visão que ele teve. Bem colocado também, Celina. Realmente, isso é verdade. Mais alguma coisa, gente? Então, eu vou voltar aqui para o índice geral. Nós vamos agora começar a segunda parte do livro. E primeiro capítulo, Rumo ao Deserto. Vamos lá. Pode continuar mais um pouquinho, Jô, porque você fica até umas 8, 8h05, depois a leitura passa para Lenita. Pode começar. Rumo ao deserto. Aonde iremos, Senhor? Atreveu-se Jacó a perguntar timidamente, logo que entraram nas ruas tortuosas. O moço tarsense pareceu refletir um minuto e acentuou: é verdade que trago comigo algum dinheiro. Entretanto, estou em situação muito difícil. Sinto precisar mais de assistência moral que de repouso físico. Tenho necessidade de alguém que me ajude a compreender o que se passou. Sabes onde reside Sadoc? Vamos lembrar um pouquinho desse Sadoc? Sadoc é aquele grande amigo de Saulo. Ele aparece logo no começo do livro, quando Saulo aparece, quando Saulo retornou a Jerusalém, ele estava na companhia de Sadoc, que esperava por ele. Não sei se vocês se lembram disso. Então, Sadoc era um grande amigo de Saulo. Ambos moravam em Damasco. E Saulo estava retornando a Jerusalém e Sadoc esperava por ele. Então, um grande amigo que residia em Damasco. Pode continuar, João. Sei, respondeu o servo compungido. Leva-me até lá. Depois de me avistar com algum amigo, pensarei numa estalagem. Não se passou muito tempo e ei-los à porta de um edifício de singular e soberba aparência. Muralhas bem delineadas cercavam um extenso átrio adornado de flores e arbustos. Descansando junto ao portão de entrada, Saulo recomendou ao companheiro: não convém que me aproxime assim sem aviso. Jamais visitei Sadoc nestas condições. Entra no átrio, chama-o e conta-lhe o que se passou comigo. Esperarei aqui, mesmo porque não posso dar um passo. O servo obedeceu prontamente. O banco de repouso distava alguns passos do largo portão de acesso, mas, ficando só, ansioso de ouvir um amigo que o compreendesse, Saulo identificou o muro, tateando-o. Vacilante e trêmulo, arrastou-se dificilmente e atingiu a entrada, ali permanecendo. Acudindo ao chamado, Sadoc procurou saber o motivo da visita inesperada. Jacó explicou com humildade que vinha de Jerusalém, acompanhando o doutor da lei, e desfiou os mínimos incidentes da viagem e os fins colimados. Mas, quando se referiu ao episódio principal, Sadoc arregalou os olhos, estupidificado. Custava-lhe acreditar no que ouvia, mas não podia duvidar da sinceridade do narrador, que, por sua vez,
mal encobria o próprio assombro. O homem falou, então, do mísero estado do chefe, da sua cegueira, das lágrimas copiosas que vertia. Saulo, a chorar, o amigo de Damasco recebia as estranhas notícias com imensa surpresa, sintetizando as primeiras impressões numa resposta desconcertante para Jacó. O que me conta é quase inverossímil. Entretanto, em tais circunstâncias, torna-se impossível acolhê-los aqui. Desde anteontem, tenho a casa cheia de amigos importantes, recém-chegados de Sitium, para uma boa reunião na sinagoga, sábado próximo. Cá por mim, suponho que Saulo se perturbou inesperadamente e não quero expô-lo a juízos e comentários menos dignos. Mas, Senhor, que lhe direi? Interpôs Jacó hesitante. Diga que não estou em casa. Entretanto, encontro-me só com ele, assim perturbado e enfermo, e como vedes, a noite é tempestuosa. Sadoc refletiu um momento e acrescentou: não será difícil renunciar. Na próxima esquina, vocês encontrarão a chamada Rua Direita, e depois de caminhar alguns passos, encontrarão a estalagem de Judas. Tem sempre muitos cômodos disponíveis. Mais tarde, procurarei lá chegar para saber do ocorrido. Ouvido palavras tais, que pareciam mais uma ordem que resposta a um apelo amigo, Jacó despediu-se surpreso e desanimado. Senhor, disse ao rabino, regressando ao portão de entrada, infelizmente, vosso amigo Sadoc não se encontra em casa. Não está? Exclamou Saulo, admirado. Daqui lhe ouvia a voz, embora não distinguisse o que dizia. Será possível que os meus ouvidos estejam igualmente perturbados? Diante daquela observação tão expressiva e sincera, Jacó não conseguiu dissimular a verdade e contou ao rabino o acolhimento que tivera, a atitude reservada e fria de Sadoc. Seguindo as pisadas do guia, Saulo ouviu tudo, mudo, enxugando uma lágrima. Não contava com semelhante recepção da parte de um colega que sempre considerara digno e leal em todas as circunstâncias da vida. A surpresa chocava-o. Era natural que Sadoc temesse pela renovação de suas ideias, mas não era justo abandonar-se um amigo doente às intempéries da noite. No entanto, no rebojar de mágoas que começavam a entumecer-lhe o coração, recordou repentinamente a visão de Jesus e refletiu que, efetivamente, possuía agora experiências que o outro não pudera conhecer, chegando à conclusão de que talvez fizesse o mesmo se os papéis estivessem invertidos. Gente, só uma paradinha aqui, Jô. A primeira decepção de Saulo. O amigo tão próximo, o grande amigo, negou a acolhida para ele. Então, agora vai começar o martírio de Saulo. Já com alguém, né? Já começou com alguém que era considerado, que ele considerava como amigo. Mas vejam como ele conduz o raciocínio em relação ao amigo Sadoc, ao ex-amigo, né, Sadoc. Possuía agora, aqui, olha, experiências que o outro não puderam conhecer. Por quê? Porque ele se lembrou da visão que teve de Jesus. E chegou à conclusão de que talvez fizesse o mesmo se os papéis estivessem invertidos. Vejam que no seu raciocínio não há uma condenação à atitude de Sadoc, mas sim compreensão. Por aí nós já estamos, por esses pequenos detalhes de tudo que vai começar a acontecer com Saulo, a gente já vai tendo uma ideia da mudança que se operava dentro dele. Tá bom?
Pode continuar, Jô. Ô, Mais um Maruí, pouquinho. fazer Oi? um comentário? Sim, Então, vamos pensar assim, Saulo era um espírito evoluído, certo? oi? Saulo era um espírito muito evoluído, certo? Sim, sim, Na espiritualidade, já havia tudo sido combinado. sim, Quando ele veio para a Terra e esqueceu tudo, né? Começou do é, zero, a espiritualidade mandou para ele Estevão, sim. Abigail, E, Pedro. na, e nada, né? E nada dele despertar, né? Exatamente. Ele não tinha aberto os olhos naquele momento. Foi no Não. momento que Jesus falou: agora chega, agora, agora Agora eu sou vou eu, lá. né? Agora eu vou lá, né? Agora eu Agora vou já lá. passou da conta, agora eu vou lá. E É isso isso daí, mesmo. ter ficado cego, dá a impressão que o véu da carne, né, das coisas mundanas, caiu nesse momento. Uhum. Quando ele viu, ele pode não ter lembrado o combinado na espiritualidade, mas aquilo veio à tona, né? Sim, Então, esse isso. momento simbólico de perder a visão e enxergar Jesus, para mim, é como se o véu da carne, das coisas do mundo, do orgulho, tivesse caído e ele tivesse, Sim, né, voltado a ser aquele. Porque uma pessoa, pensa bem, acabar de encontrar não encontrou um amigo, né? Acabar de ser rejeitado por um amigo, que nem foi lá ver o que ele tinha pessoalmente, né? pois é, pois é. Para ver, nossa, meu amigo está cego, deixa eu ver o que ele tem. E falar assim, não, eu entendo ele, eu sei que talvez eu fizesse isso também, né, em outras circunstâncias. Então, a Uhum. impressão que se dá é que isso aí caiu, esse véu do mundo, né, material, e ele começou a enxergar as coisas de outra maneira. Estou Isso. errado, ou é isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo, Jô. Então pode terminar aqui esse pedacinho aqui, que daí já passamos para a Lenita. Concluído o relato do companheiro, comentou resignado. Sadoc tem razão. Não ficava bem perturbá-lo com a descrição do fato, quando tem a mis amigos de responsabilidade na vida pública. Além disso, estou cego. Seria um estafermo e não um hóspede. Certo. Deixa eu ver aqui o significado de estafermo. Seria assim, como assim, uma espécie assim de uma vergonha, um estorvo, certo? Seria um estorvo. Um dos sinônimos de estafermo seria um estorvo e não um hóspede, tá bom? Então, obrigada pela leitura, viu, Jô? Vou passar um pouquinho agora para a Lenita, assim você descansa, tá bom? Obrigada. Pode continuar, Lenita. Essas considerações comoveram o companheiro, que, aliás, deixara perceber ao jovem rabino os próprios receios. Nas palavras de Jacó, Saulo entrevira uma vaga expressão de temores injustificáveis. O procedimento de Sadoc talvez lhe houvesse aumentado as desconfianças. Suas advertências eram reticenciosas, hesitantes. Parecia intimidado, como se antevisse ameaças à sua tranquilidade pessoal. Isso Jacó, certo? Ou o Saulo pensando que ia ter perturbação? Sim. Não, das palavras de Jacó, Saulo entrevira uma vaga expressão de temores injustificáveis. Tá? Saulo É, ficou temeroso, tá, ok. pelo companheiro, né? Viu que o companheiro estava meio com medo Hesitante, né? das consequências, hesitante, isso. Porque ele, apesar de tudo, era um rabino, um senhor da lei, Sim, né? E era o um outro doutor da era só um lei. servo, né? Mas como que você está Exato. falando que o seu patrão, o seu dono está ficando louco, né? Isso. Faz sentido, né?
nos conceitos mais simples, evidenciava o medo de ser acusado como portador de alguma expressão do caminho. Na sua amplitude de senso psicológico, o moço tarcense tudo compreendia. Fora verdade que ele, Saulo, representava o chefe supremo da campanha demolidora, mas, de hora em diante, consagraria a vida a Jesus, assim comprometendo a quantos dele se aproximassem direta e ostensivamente. Sua transformação provocaria muitos protestos no âmbito farisaico. Pressentiu as indecisões do guia, o receio de ser acusado de algum sortilégio ou bruxedo. Quer dizer, Saulo mudou de tal forma a postura de Saulo que ele já estava preocupado que, com toda a transformação dele, que agora ele via o que se passava com os irmãos do caminho, né? E viu Jesus, então ele já ficou receoso que qualquer um que tivesse perto dele ou conversando com ele pudesse ser prejudicado, né? Sim. Pelo simples fato de estar conversando com ele, da transformação dele, né? Isso. Tudo isso ele já tinha pensado. Sim. A cegueira fez bem para ele, né? Sim. Com efeito, depois de convenientemente instalados na modesta estalagem de Judas, o companheiro falou-lhe preocupado: Senhor, pesa-me alegar minhas conveniências, mas, consoante os projetos feitos, preciso regressar a Jerusalém, onde me esperam 2 filhos, a fim de nos fixarmos na Cesareia. Perfeitamente, respondeu Saulo, respeitando-lhe os escrúpulos. Poderás partir ao amanhecer. O que deve ter sido uma surpresa para Jacó essa fala, né? A resposta, né? Sim. Aquela voz, antes agressiva e autoritária, tornara-se agora compassiva e meiga, tocando o coração do servo nas suas fibras mais sensíveis. Entretanto, Senhor, estou hesitando, disse o velho já picado de remorso. Estais cego, necessitais de auxílio para recobrar a vista e sinto sinceramente deixar-vos ao abandono. Não te preocupes por minha causa, exclamou o doutor da lei resignado. Quem te disse que ficarei abandonado? Estou convicto de que meus olhos estarão curados muito em breve. Aliás, continuou Saulo como a confortar-se a si mesmo, Jesus mandou-me entrar na cidade, a fim de saber o que me convinha. Certo, não me deixará ignorando o que devo fazer. Assim falando, não pôde ver a expressão de piedade com que Jacó o contemplava, desconcertado e oprimido. Quer dizer, qualquer coisa dali para frente seria surpresa para todos, né? Porque até então qualquer um que falasse de Jesus, que falasse do carpinteiro, seria mandado para a prisão, seria morto. E agora ele estava falando com todo esse carinho, com toda essa fé de Jesus, do Salvador. Então seria surpresa para qualquer um mesmo, né? Principalmente falando com essa meiguice, né? Sim. Entretanto, malgrado a mágoa que lhe causava o chefe em semelhante estado, e recordando os castigos infligidos aos seguidores do Cristo em Jerusalém, não conseguiu subtrair-se aos íntimos temores e partiu aos primeiros albores da manhã.
Quer dizer, talvez ele realmente tivesse que ter com os esposos, filhos, né? Mas ele estava com medo de estar perto de Saulo falando essas coisas, né? Exatamente. Pode continuar, Lenita. Saulo agora estava só. No véu espesso das sombras, podia entregar-se às suas meditações profundas e tristes. A bolsa farta e franca assegurou-lhe a solicitude do estalajadeiro, que de quando em quando vinha saber das suas necessidades, mas em vão. O hóspede foi convidado a repastos e diversões, porque nada o demovia do seu taciturno insulamento. Quer dizer, ele ficou ali meditando mesmo, né? Sim, não queria saber nem de comer, né? Tanto que no começo do capítulo, né, ele estava falando que qualquer um conheceria ele, porque já, né, dava festas e diversões e tudo, né? E do jeito que ele estava, ninguém o conheceria quando entrou na cidade. E agora ele já não queria mais saber de nada, queria ficar meditando mesmo, né? Quietinho, no cantinho dele. Então. Aqueles 3 dias de Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. Sua personalidade dinâmica havia estabelecido uma trégua às atividades mundanas para examinar os erros do passado, as dificuldades do presente e as realizações do futuro. Só um comentário aqui, Lenita. Mais uma característica dele, olha, que Emmanuel cita para gente. Sinceridade, personalidade dinâmica, e Saulo vai continuar com essa personalidade dinâmica até o fim da sua vida, certo? Então, essas características positivas que ele já trazia, ele continuou, porque era necessário que fosse assim, para a divulgação do evangelho, como ele fez, né? Tá bom? Porque do mesmo jeito que ele defendia a lei de Moisés antes, ele vai continuar ele vai defendendo passar a agora, defender né? de Jesus, exatamente. Exatamente. Pode continuar. Precisava ajustar-se à inelutável reforma do seu eu. Na angústia do espírito, sentia-se, de fato, desamparado de todos os amigos. A atitude de Sadoc era típica e valeria pela de todos os correligionários, que jamais se conformariam com a sua adesão aos novos ideais. Ninguém acreditaria no ascendente da conversão inesperada. Entretanto, havia que lutar contra todos os céticos, de vez que Jesus, para falar-lhe ao coração, escolhera a hora mais clara e rutilante do dia, em local amplo e descampado, e na só companhia de 3 homens muito menos cultos que ele, e por isso mesmo incapazes de algo compreenderem na sua pobreza mental. Quer dizer, ele, além de tudo, né, ele percebeu que Jesus escolheu o melhor momento para que ele pudesse realmente acreditar em tudo, né? Sim. E não ter nenhuma testemunha, né? Porque os 3 não foram capazes de entender o que estava acontecendo, né? Não, exatamente. No apreciar os valores humanos, experimentava a insuportável angústia dos que se encontram em completo abandono, mas no torvelinho das lembranças destacavam os vultos de Estevão e Abigail, que lhe proporcionavam consoladoras emoções. Agora compreendia aquele Cristo que viera ao mundo principalmente para os desventurados e tristes de coração. Antes, revoltava-se contra o Messias Nazareno, em cuja ação presumia tal ou qual incompreensível volúpia de sofrimento. Todavia, chegava a examinar-se melhor agora.
aurindo na própria experiência as mais proveitosas ilações. Não obstante os títulos do Sinédrio, as responsabilidades públicas, o renome que o faziam admirado em toda parte, que era ele senão um necessitado da proteção divina? Quer dizer, realmente, né, com tudo isso que ele tinha, né, título, responsabilidade, renome, todo mundo conhecia, né, ele chegou à conclusão de que nada mais era do que um necessitado da proteção divina, né? Sim. As convenções mundanas e os preconceitos religiosos proporcionavam-lhe uma tranquilidade aparente, mas bastou a intervenção da dor imprevista para que ajuizasse de suas necessidades imensas. Abismalmente concentrado na cegueira que o envolvia, orou com fervor, recorreu a Deus para que não o deixasse sem socorro. Pediu a Jesus lhe clareasse a mente atormentada pelas ideias de angústia e desamparo. Sim. Apesar de tudo, da concentração dele, da fé, ele já estava começando a ficar preocupado, né? Que, pô, já faz 3 dias que eu estou aqui e não acontece nada. Por que Jesus pediu que eu viesse para cá, né? Sim, sim. Então, vamos lá. No terceiro dia de preces fervorosas, eis que o teleiro anuncia alguém que o procura. Seria Sadoc? Saulo tem sede de uma voz carinhosa e amiga. Manda entrar. Um velhinho de semblante calmo e afetuoso ali está, sem que o convertido possa ver-lhe as cãs respeitáveis e o sorriso generoso. O mutismo do visitante indicava o desconhecido. Quem sois? Pergunta o cego admirado. Irmão Saulo, replica o interpelado com doçura. O Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Ouvindo, o moço de Tarso tateou ansiosamente nas sombras. Quem seria aquele homem que sabia os feitos lá da estrada? Algum conhecido de Jacó? Mas aquela inflexão de voz enternecida e carinhosa? Vosso nome? Perguntou quase aterrado. Ananias. Vamos parar aí. Vamos parar aqui, Lenita. Sim. Esse é outro momento importante da vida de Saulo. O encontro com Ananias. Que Emmanuel narra só isso. Mas uma coisa que Emmanuel não colocou aqui no relato é a maneira como Ananias chegou até Saulo. E isso está descrito nos Atos dos Apóstolos, que agora eu vou passar para um outro texto lá de Atos dos Apóstolos, para a gente conhecer como foi esse diálogo, ou melhor, de que maneira Ananias foi avisado que Saulo estava lá, cego, esperando pela ajuda do alto. Eu não achava que a gente fosse chegar até aqui, então peço licença para vocês para fazer meus vai e vem aqui, gente, para poder abrir o trechinho do Evangelho onde a gente vai ler isso daqui. Espera só um pouquinho, vou aproveitar aqui. Maruísa, eu acho que se clicar naquela cruzinha lá na fala, você joga direto. Aonde? Ai, agora eu já estou aqui, peraí, ó. Será? Aqui? Aqui? Não, ali isso, eu acho que é. Vamos ver.
Não, aqui fala da cidade de Tarso. Não, não é. Nem aqui, quando eu clico em Ananias, vamos ver. Também não. Fala dele, mas não fala de tal. Então, não é, Murilo. Nenhum, nem outro aqui. Espera um pouquinho. Eu já vejo aqui, ó. Agora eu vou chegar no Atos dos Apóstolos. Aqui, ó. Atos dos Apóstolos, é no capítulo 9. Aqui, ó. Então, espera um pouquinho. Aqui, ó. É nesse trechinho aqui, ó. Já vi. Peraí, deixa eu voltar aqui, aumentar o tamanho da letra. É aqui, olha. Peraí. Mais para frente. 3 dias sem ver. Aqui, ó. A partir do parágrafo... Olha, esteve ali 3 dias e sem ver, e não comeu nem bebeu. Isso está em Atos dos Apóstolos. Agora vem o pedaço, o trecho do chamamento de Ananias. Pode ir lendo, Lenita. Ora, aqui, ó, no 10. Ok. Ora, em Damasco havia um discípulo que tinha por nome Ananias, que foi quem Saulo foi procurar, né? Para tirar satisfação, vamos dizer. E o Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. Ele acudiu dizendo: Eis-me aqui, Senhor. Gente, Jesus foi chamar Ananias. Ananias! E o que ele respondeu? Eis-me aqui, Senhor. Como que dizendo, estou pronto. O que o senhor está querendo? Eu estou pronto. Então, vejam a envergadura moral deste Ananias. Agora, vamos ver o diálogo entre ele e Jesus. Pode continuar, Lenita. E o Senhor lhe tornou: Levanta-te e vai ao bairro que se chama Direto, que deve ser Rua Direita no texto, né? Direito, que se chama Direito. Direito. E busca em casa de Judas a um de Tarso chamado Saulo, porque ei-lo aí está orando. Então, lembra que Saulo estava orando, pedindo ajuda a Jesus? Uhum. Né? E Saulo, orando, viu um homem por nome Ananias que entrava e que lhe impunha as mãos para recobrar a vista. Só que ele não sabia, isso que está em Atos, tá? Sim. Agora vamos continuar aqui a conversa entre Jesus e Ananias, no 13. Respondeu, pois, Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muitos relatos a respeito desse homem. Quantos males fez aos teus santos em Jerusalém? E esse tem o poder dos príncipes dos sacerdotes, de prender todos aqueles que invocam o teu nome. Então, Ananias já sabia dos propósitos de Saulo. Porque então, ele estava indo para Damasco, né? Então, olha só o diálogo entre ele e Jesus. Jesus fala para ele, Ananias, vai lá até a rua direita, porque tem alguém que está precisando da sua ajuda. E essa pessoa está orando. E Ananias responde para ele, mas senhor, ainda falou, olha, o nome dele é Saulo, de Tarso. E ainda Ananias ainda fala, mas senhor, justo ele? Quer dizer, todo mundo já conhecia a fama de Saulo como perseguidor dos cristãos. Então Ananias pergunta, mas justo ele, senhor? Olha o que Jesus responde para ele no parágrafo 15, no versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante das gentes, e dos reis, e dos filhos de Israel. Olha aqui, olha. Por isso que Saulo é denominado vaso escolhido. O próprio Cristo falou isso a respeito dele para Ananias, em Atos dos Apóstolos.
E a dupla Tim e Vanessa tem uma música que se chama Vaso Escolhido, Muito falando bonito, sobre Saulo, né? Olha o 16. Porque Jesus falando ainda. Uhum. Porque eu lhe mostrarei quantas coisas lhe é necessário padecer pelo meu nome. Como que dizendo, não precisa contar nada para ele, porque ele vai testemunhar na própria carne o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Porque Isso o que ele fez por Estevão, pelos cristãos, ele vai sofrer, né? Vai sofrer muito mais. Vai sofrer muito mais. Então, isso é Jesus falando para Ananias. Então, olha o diálogo entre Jesus e Ananias. E daí, no 17 em diante, Ananias já vai em busca de Saulo. Então, a partir desse trechinho, o relato de Emmanuel já fica mais ou menos igual ao de Atos dos Apóstolos. Mas esses versículos que a gente colocou aqui, do 10 até o 15, até o 16, não aparece esse diálogo entre Jesus e Ananias falando sobre Saulo, tá bom? Lá no livro Paulo e Estevão, só aparece aqui, olha, só aquele trechinho. Ananias vai e Saulo pergunta, quem é você? E ele responde, Ananias. Então, olha, gente, a resposta era uma revelação. A ovelha perseguida, que era Ananias, vinha buscar o lobo voraz, que era Saulo. E Saulo compreendeu a lição que o Cristo lhe ministrava. Então, nós vamos parar por aqui, gente, porque na próxima semana nós vamos ler, tem 3 lições de Emmanuel, tem 3 textos de Emmanuel falando sobre o encontro entre Ananias e Saulo de Tarso, tá bom? Então, paramos aqui, então, no parágrafo número 12, tá bom? Obrigada, viu, Lenita, pela leitura também. Muito bom, gente, já demos mais uma boa caminhada. Eu vou voltar lá no texto, então, do Skype, e já caminhando aqui para o nosso encerramento, a prece final vai ser feita pela Sônia. Por favor, Sônia. Boa noite a todos. Vamos agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estudo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que possamos também sofrer transformações na nossa vida, para que possamos seguir o caminho da luz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus querido, por tudo. Então, mais uma vez, agradeço a companhia de vocês, desejando a todos uma boa noite, um bom descanso, que a gente possa meditar também em todas essas lições que hoje nós vimos aqui, tá bom? Então, até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leituras. Muito obrigada, viu? Fiquem com Deus.